Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a substituição da redução da taxa social única pela redução do pagamento especial por conta é um incentivo à liquidez e ao investimento, em vez de uma concorrência pelas piores práticas. É seguramente uma aposta no incentivo às empresas, em vez do incentivo aos baixos salários, e é um consenso real, em vez de um acordo dos patrões consigo próprios. E por isso o que nós fizemos neste Parlamento foi acabar de vez com a ideia peregrina de que o aumento do salário mínimo deve ser compensado. Essa ideia morreu, paz à sua alma. Mas há uma outra conquista neste processo. É que, se pensarmos todos, chegamos à conclusão daquilo que já sabíamos, que o Governo encontra à sua esquerda a disponibilidade e a capacidade para negociar as soluções de que o país precisa. Deixemos a direita presa no seu labirinto e vamos ao que interessa. Sr. Primeiro-Ministro, queria falar da escola Alexandre Herculano, precisamente. A escola encerrou ontem porque chove dentro das salas de aula, hoje continua fechada. No final do ano letivo passado, o Bloco de Esquerda dirigiu uma pergunta ao Governo para alertar para a situação da Alexandre Herculano e o Governo respondeu dizendo que existia um plano de investimento para a escola com 6 milhões de euros. Eu tive a oportunidade de visitar a escola no dia 2 de dezembro e nessa altura ainda nada tinha sido feito e voltámos a alertar o Governo para a necessidade imperiosa de responder à escola Alexandre Herculano. E a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é como é que respondemos agora? Nós não podemos ter esta escola fechada, como não podemos ter nenhuma escola degradada no nosso país. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Nós, nos últimos 4 anos, o investimento recuou, nos últimos 4 anos, quer dizer, nos 4 anos anteriores a esta legislatura, o investimento recuou para níveis de 1984. Para níveis comparáveis a um momento anterior à entrada da União Europeia. E muitas das carências que hoje estamos a sentir no setor dos transportes, no setor da saúde, no setor da educação, é fruto desse desinvestimento. O caso Alexandre Herculano é, aliás, exemplar desse ponto de vista, porque essa era uma obra que estava adjudicada em 2011 e que foi anulada quando o Dr. Pedro Passos Coelho chegou ao Governo. Estavam 39 escolas adjudicadas, as obras adjudicadas, e foi anulado, e não foi substituído. Porque muitas vezes o PSD diz: a parque escolar não foi um bom modelo. É discutível, seguramente, como tudo é discutível. Agora, há uma coisa que é certa, é que se aquele não era um bom modelo, não introduziram nenhum modelo alternativo. Porque o que fizeram relativamente às obras nas escolas foi mesmo que fizeram sobre as novas oportunidades. Com a água foi o menino e nem aquele modelo, nem modelo alternativo. E por isso nós, o ano passado, com os poucos recursos que tínhamos, começámos a procurar responder. Como sabe, este ano o Orçamento de Estado já tem um aumento de 20% do investimento público, grande parte dele nas escolas. Parte realizada diretamente pelo Estado, parte em parceria com as autarquias locais e um dos casos é precisamente o da Escola Alexandre Herculano. Estamos, por isso, em condições de arrancar com essas obras, que vão abranger 200 escolas em todo o país e uma delas, Alexandre Herculano, como é também o Conservatório, como é também o caso do Camões, como é também o caso da escola que faltou fazer no Parque das Nações, como são N situações um pouco por todo o país. Vamos fazê-lo e é isso que vamos fazer. Agora, não fazemos é aquilo que não foi feito. Vamos agora ter que fazer e isso não compensa o tempo que foi perdido, não se tendo feito no momento próprio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Bem sei que não se pode, de um dia para o outro, apagar tudo o que foi a destruição feita,
mas é preciso dizer também que temos andado devagar demais no que diz respeito aos serviços públicos. E se hoje o Governo pode chegar à conclusão que repor rendimentos foi bom para a economia e para as contas públicas do país, terá também de ter a coragem de assumir que o investimento público nos serviços públicos é essencial para garantir as condições básicas da nossa democracia, e as escolas são seguramente a base disso mesmo. A Escola Alexandre Herculano não pode esperar mais. Sr. Primeiro-Ministro, queria trazer de um outro tema com que fomos surpreendidos esta semana e que, não estando exatamente nas notícias, é da maior gravidade, porque podemos estar perante o primeiro furo realizado em Portugal em mar de alta profundidade para a prospecção de petróleo ou hidrocarbonetos. Nunca aconteceu em Portugal. Como sabem, o anterior Governo fez um plano extensivo de fazer furos um pouco por todo o país. As populações levantaram-se contra essa possibilidade. Tivemos mais de 40 mil pessoas a participarem numa consulta pública para pararem furos no país que são perigosos e põem em causa o ambiente, a economia. Tivemos todas as autarquias do litoral algarvio e do litoral alentejano a levantarem-se contra a possibilidade de furos no seu mar. E agora soubemos que um diretor-geral de Recursos Marítimos, mesmo antes de ir embora, emitiu uma licença que permite realizar 60 dias de operações, ou seja, que permite realizar furos de alta profundidade no mar, que só tem de avisar com 10 dias de antecedência. É um processo que ninguém compreende. O presidente da Galp, que tinha a licença para esta exploração, já tinha dado o processo como morto no final de 2016. Carlos Gomes Silva dizia em julho passado que a Galp não tinha condições para avançar porque a concessão termina no final de 2016 e para fazermos alguma coisa a concessão tinha que ser revista. Ora, o compromisso do Governo era não rever a concessão, porque o compromisso que o Governo tinha feito é que em todos os casos em que fosse possível, sem custos, sem litigância, revertia estes contratos. Ora, janeiro de 2017 era o período em que se podia ter acabado com a possibilidade de furos no mar em Portugal. Não é coisa pouca. Um furo como aquele que pode ser feito agora em Algesur provocou 88 dias de derrame de petróleo no Golfo do México. É perigoso e não é por acaso que as populações se levantam contra estes furos. E, portanto, a pergunta que tenho para lhe fazer é se o Governo reviu a concessão de Algesur ou se a Galp deu alguma informação ao Governo que possa explicar que agora vai começar a furar o nosso litoral. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que já há umas semanas tive a ocasião de responder, não sei se ao PAN, se ao PEV, precisamente a esta questão. Tive na altura a oportunidade de dizer que relativamente às 3 concessões o Governo tinha apreciado a sua situação, tinha solicitado parecer à Procuradoria-Geral da República e as 3 situações eram distintas. Primeiro, e relativamente ao offshore, havia situações de incumprimento que permitiam pura e simplesmente anular a concessão que tinha sido feita e essa concessão foi anulada. E, portanto, a concessão que havia em terra foi eliminada e não haverá qualquer furo em terra e, portanto, aquela enorme concessão que tinha sido concedida, que cobria grande parte do Algarve, está anulada. Havia uma segunda concessão offshore e há 2 depois concessões offshore. Uma delas, por incumprimento do concessionário, não tinham sido desencadeados os procedimentos necessários e, portanto, a concessão estava caducada, foi declarada a caducidade da licença e foi retirada a concessão. Havia, finalmente, esta terceira concessão, relativamente à qual não havia incumprimento por parte do concessionário e o atraso era imputável não ao concessionário, mas ao Estado. E por isso, tal como nos termos contratuais podemos revogar as 2 outras concessões, neste caso tivemos que manter a concessão. É isso que aconteceu, não foi
nenhuma alteração à concessão, é simplesmente o cumprimento contratual daquilo que estava contratado. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. A palavra, a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, é um erro permitir que se façam estes furos. E é um erro que podemos pagar caro se houver um acidente, como já aconteceram vezes demais, em sítios demais do nosso planeta. Nós não queremos em Portugal os desastres a que assistimos um pouco por todo o mundo e, por exemplo, no Golfo do México. Mas digo-lhe mais, concessões que são feitas por diretores gerais que estão de saída, processos de consulta pública que antes de chegarem ao fim já têm a decisão tomada, e empresas que dão processos por encerrados e que de repente encontram forma de os reabrir, merecem pelo menos que o Governo olhe muito bem para este caso, porque nós não temos dúvidas nenhumas que há ainda possibilidade de impedir os furos em Algesur e que esse tem de ser o nosso compromisso. Desse ponto de vista, Sr. Primeiro-Ministro, em relação a questões ambientais, há uma outra matéria que recebeu um amplo consenso nacional, em que o Governo já deu alguns passos, mas que precisa de um outro passo definitivo. Foi importante, e o Bloco de Esquerda saúda essa iniciativa, que o Governo tenha enviado para tribunal a ideia do cemitério nuclear em Almaraz. Mas eu lembro que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República a exigência de encerramento da central nuclear de Almaraz. E, portanto, aquilo que aguardamos é o momento em que o Governo ponha o encerramento da central nuclear de Almaraz na agenda com o Governo espanhol. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há um outro tema, muito brevemente, que queria abordar consigo, até porque foi notícia também esta semana, e eu julgo que nós temos espaço aqui para darmos alguns passos comuns, e o Bloco, como sabe, nunca desiste da possibilidade de darmos esses passos concretos em nome da vida das pessoas. O preço da habitação em Lisboa aumentou 37% em 3 anos, o arrendamento, como sabe, aumentou 40%, as pessoas estão a ser expulsas do centro das cidades e não encontram habitação. A Assunção Cristas, quando era ministra, gostou muito de alterar o regime de arrendamento urbano, atacou até a renda apoiada, veja-se lá, e com isto fez os preços da habitação impossíveis para a generalidade da população, embora agora aparentemente se tenha esquecido disso mesmo. Nós já fizemos caminho quando revimos a renda apoiada e, por isso, hoje, nos bairros sociais, há um pouco mais de justiça no cálculo da renda. Mas o regime de arrendamento urbano, e com isto termino, Sr. Presidente, o regime do arrendamento urbano mantém-se o mesmo. O trabalho conjunto que fizemos, o Bloco de Esquerda, com o Partido Socialista, com o Governo, aponta para essa prioridade. Rever o regime de arrendamento urbano, não só para acabar com o balcão dos despejos, mas para rever também a forma como é calculada a renda das casas. A habitação é um direito básico das populações e, Sr. Primeiro-Ministro, o desafio que lhe faço é que possamos, muito em breve, abrir esse processo. Obrigado, Sra. Deputada. É a palavra para responder, como puder e se quiser, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Nós estamos bem cientes dos riscos, obviamente, da execução desta concessão e desta licença. E, portanto, o facto de ela ter sido emitida não significa que estejamos desinteressados, desatentos ou pouco intervenientes na fiscalização e na garantia das melhores práticas de forma a garantir, a prevenir os riscos associados a essa atividade. O mesmo se diga relativamente à questão de Almaraz. Eu, sinceramente, tenho uma avaliação de que, da parte do Governo espanhol, existe boa vontade e empenho político em que a questão seja devidamente tratada e não gostaria de dramatizar aquilo que interpreto como menor comunicação entre serviços do que aquilo que é a relação que temos mantido entre o Governo espanhol e o Governo português. E como já teve a oportunidade de dizer o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o tema de Almaraz está no seu conjunto na nossa agenda. Quer na dimensão que neste momento está em contencioso comunitário relativamente ao armazém, quer relativamente ao futuro da central nuclear. Portanto, esse é um tema que estará presente nas conversas entre o Governo português e o Governo espanhol. Relativamente à habitação, eu acompanho essa preocupação, tenho expressado, aliás, ao longo de muitos anos,
e julgo que, e já tive a oportunidade de dizer, que 2017 tem que marcar o lançamento de uma nova geração de políticas de habitação. O que o Parlamento fez o ano passado, e bem, foi corrigir uma situação de injustiça em matéria de habitação social. Mas as necessidades de habitação não se esgotam na habitação social. Há hoje um problema novo para a classe média e que nós temos que dar resposta, em particular para as novas gerações. Desta crise resultou uma mudança de paradigma que pode ser dramática ou virtuosa, relativamente àquilo que aconteceu nos últimos 40 anos. Durante 40 anos, o acesso à habitação assentou na construção nova e não na reabilitação, na compra de casa própria e não no arrendamento. Um bom círculo virtuoso é o acesso à habitação com base na reabilitação e com base no arrendamento. Mas para que isso seja possível, é essencial termos, e no centro das cidades, arrendamento a custos acessíveis. E a política de habitação que permita repovoar as cidades, não só com turistas, não só com população afluente, mas também, designadamente, com as novas gerações, é absolutamente crítico para o futuro das nossas cidades. E quando querem contrapor... Essa para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, quando muitas vezes se contrapõe entre a importância do turismo e a importância da habitação, convém ter noção que uma não existe sem a outra. Porque aquilo que valoriza e dá hoje valor diferenciador ao turismo no Porto ou ao turismo em Lisboa, em todos os inquéritos que são feitos aos turistas, é a autenticidade das cidades. E a autenticidade das cidades não resulta só da sua monumentalidade e do seu património. Assenta no seu modo de vida, e o modo de vida depende de uma coisa: pessoas autênticas, pessoas verdadeiras, pessoas que são cá residentes, e por isso a prioridade à habitação acessível tem que ser uma prioridade das nossas políticas públicas durante este ano de 2017 e seguintes. Obrigado. Precisamos de uma nova geração de políticas de habitação, Sr. Deputado. Muito obrigado.